E hoje nós vamos a essa quinta mensagem que tem como título Um Amor que Resiste. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 5, diz: o amor não se ira facilmente. Queridos, presta atenção. E eu quero que você entenda que um dos sentimentos mais básicos que nós seres humanos podemos ter é o sentimento de raiva. E eu não digo raiva num sentido de algo ruim, nojento, penoso no coração, não. Isso já é um estágio final e que eu vou falar sobre isso daqui a pouco na mensagem. Mas eu estou falando de raiva como um sentimento, como uma emoção que foi dada por Deus, que Ele nos deu essa capacidade, porque a raiva, esse sentimento, é a capacidade que nós temos de nos indignar. É uma reação que nós temos à dificuldade. Um sistema, podemos dizer, de defesa e de fuga e de luta que nós precisamos ter. Se você não se irritasse, você seria um vegetal. E tem algumas pessoas que quase não são vegetal, mas é quase uma fruta. Tem uns homens que é mais uma banana do que homem. Oh, aleluia. Pastor, aí os irmãos estão aí falando: o senhor não falou sobre isso de manhã, sobre a banana. É porque às vezes o endereço da banana seria agora à noite. Yeah! Então entenda. Se você não tem esse sentimento de indignação, você simplesmente vai passar a vida, você vai ser um mero vegetal, uma mera paisagem. Você vai ter esse sentimento, e esse sentimento básico da raiva, da ira, e quem viu Divertidamente, eles mostram isso, né? No Divertidamente, quem é pai de menino aqui deve ter visto Divertidamente, e tem lá a alegria, o nojinho, eu acho, e a tristeza, e o vermelhinho lá, que eu não lembro o nome dele, que é o que representa a raiva, a ira, né? E aí, queridos, você vai ter esse sentimento, e entenda, o que eu e você precisamos não é eliminar esse sentimento da nossa vida, não, mas é saber como controlar esse sentimento, é saber como dominar essas emoções, é saber usar como sabedoria, porque a raiva bem direcionada é um trunfo. A raiva bem direcionada é um trunfo. Mas quem não aprende a controlar a sua vida, quem não aprende a controlar a ira, o seu temperamento, vai desistir com o tempo, vai parar ao meio do caminho. Sabe por quê? Porque a ira, a raiva, ela vai destruir relacionamentos, vai destruir a vida. Raiva é esse sentimento de indignação, uma coisa básica da existência do ser humano que nós temos. A ira nada mais é, se eu pudesse que conceituar assim, do que a raiva em ação. A ira nada mais é do que a evolução natural da raiva, desse primeiro estágio que eu estou falando. Mas a ira, ela fomenta uma reação imediata, violenta e por diversas vezes desmedida. E aí eu preciso que você entenda que se eu fosse comparar a ira, talvez eu compararia ela a um raio rápido, e dependendo do local que pegar, é fatal, é letal. E se a raiva é um sentimento transitório e algo que acontece rápido, se você não trata esses efeitos da raiva e da ira, você caminha para um estágio de perpetuação desses sentimentos nocivos, e o seu coração vai se instalar o ódio. O ódio é um sentimento de aversão, irmãos. É um sentimento de aversão pelas pessoas, e é um sentimento sem limites, porque aqueles que odeiam as outras pessoas, eles não têm limites no que eles precisam executar. Então o Senhor deseja que eu e você dominemos esses sentimentos, que eu e você dominemos essas ações, que eu e você tenhamos o controle disso. Pastor, mas como eu posso, pastor, domar um temperamento para resistir com amor?
E é isso que eu quero falar com você, um amor que resiste. Porque quando nós falamos de resistência, nós lembramos às vezes de uma minoria que fala, eu vou resistir. E aí pessoas tentando resistir por sentimentos e por desejos ruins, mas não. O amor que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida é um amor que resiste às invenções de Satanás para nos destruir e nos paralisar. E nos parar. Então entenda. Nós precisamos entender que nós temos que dominar sobre essas emoções, porque você não vai deixar de ter essas emoções. Você não vai parar de ter essas emoções. Você precisa aprender a controlar as suas emoções. E eu quero te dar hoje 6 dicas para que você entenda isso e você aprenda a resistir com amor a esses sentimentos que tentam destruir seus relacionamentos. Porque se você for dominado por isso, você vai acabar com a sua vida. E Jesus veio para estabelecer uma vida para cada um de nós e não para destruir. O que Jesus veio para destruir foi as obras do diabo. Ele veio para destruir as obras do diabo. E eu quero que você preste bastante atenção. Primeira coisa que você precisa entender, para que a ira e a raiva não domine você, é que você é maior do que o seu sentimento. E Provérbios 29:11, e nós vamos falar muito de Provérbios nessa noite, porque se você tem problemas de comportamento, você precisa ler um livro de sabedoria chamado Provérbios. E ele vai te ensinar algumas coisas. E a primeira coisa que Provérbios nos ensina nessa noite é que o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Primeiro passo para que você consiga controlar esses sentimentos e resistir a isso é que você pare de dizer que você não pode. Eu não posso, pastor, controlar. Eu não consigo, pastor, controlar. Não é de mim, pastor. Eu nasci desse jeito. É minha característica. Eu sou dessa forma. Querido, pare de dar desculpas e entenda. Aceite a responsabilidade que você é maior do que os sentimentos que você está tendo. Você precisa aceitar a responsabilidade pelas suas reações que você está tendo frente à vida. Quando você fica com raiva, você está escolhendo ficar com raiva. Você decide ficar com raiva. Você escolhe. E eu costumo sempre dizer, o evangelho é um evangelho de autorresponsabilidade. Porque muitas pessoas querem atribuir tudo ou a Deus ou ao diabo. Mas não é assim, queridos. Eu e você temos responsabilidade sobre as palavras que proferimos, sobre os atos que cometemos, sobre os sentimentos que sentimos. Nós não somos passageiros nessa terra. Você não é um agente coadjuvante. O Senhor te chamou para você ser um protagonista com Ele. Ele veio para que você tenha vida e uma vida em abundância. Mas para isso Ele te chama para que você aceite a responsabilidade que é sua, de decidir o que fazer com esses sentimentos. E aí, amado, às vezes a gente quer atribuir essas coisas para Deus. Mas Jesus vai me mudar, pastor. Eu estou sentindo. Ah, Senhor, muda. Querido, Jesus não vai mudar você se você não decidir, primeiro, que esses sentimentos são menores do que você e você é mais importante do que esses sentimentos. Se você não decidir mudar, se você não decidir escolher por fazer isso, nada vai mudar. E eu preciso que trazer essa verdade. Nada faz você ficar fora de si. O que faz você ficar fora de si é você mesmo. A escolha é sua.
A decisão é sua. Então, meu querido, você precisa a partir de hoje decidir: eu não sou mais refém deste sentimento, eu não sou mais refém desta forma, e eu quero controlar isso, e eu vou permitir que o Espírito Santo me ajude a controlar isso. Mas para isso você precisa se preparar com antecedência. Você precisa decidir se precaver contra a reação da ira, decidir se precaver contra esse sentimento de ódio, decidir se precaver contra esse sentimento faccioso que por muitas das vezes tenta destruir você. Você precisa decidir controlar a sua fala, controlar a sua escrita, controlar suas respostas, controlar suas ações e reações. Você precisa decidir isso. A escolha é sua, meu querido. A decisão é sua. A escolha é sua. Você pode controlar seu coração, sabe por quê? Porque a sua mente e a sua fé estão acima dele. O desejo do seu coração não é simplesmente o chefinho do que vai ser feito na sua vida, não. Você tem um chefe, você tem um dono, você tem um Senhor, você tem alguém que cuida da tua vida, você tem um Senhor sobre você, porque Ele diz que Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E o nome dele se chama Jesus Cristo, e Yeshua HaMashiach, o Todo-Poderoso. É Ele que controla a minha vida e a sua vida, e não os nossos sentimentos. Nós não podemos dar carta branca para os nossos corações e nossos sentimentos e simplesmente ficar por isso mesmo. Você precisa dominar seu espírito. Você precisa dominar seu espírito. A palavra de Deus diz em Provérbios 25, 28, que quem não se controla é tão indefeso quanto uma cidade sem muralhas. Quem não se controla é tão indefeso quanto uma cidade sem muros. E Provérbios 16, 32 diz: melhor é para o homem paciente, melhor é um homem paciente do que o guerreiro, e mais vale controlar seu espírito do que conquistar uma cidade. Sabe o que o Senhor está falando nessa palavra? Não adianta você lutar pelos seus sonhos, e cada um de nós aqui temos sonhos. Nós temos sonhos de casar, nós temos sonhos de formar família, nós temos sonhos de passar num concurso público, nós temos sonhos de nos formar, nós temos sonhos de seguir uma carreira, nós temos diversos sonhos, e isso é muito lindo, isso é perfeito, mas entenda uma coisa: não adianta você lutar pelos seus sonhos se você mesmo vai destruir eles com as suas palavras e ações lá na frente. E eu falava isso aqui semana passada. Você talvez construa algo, demore a vida inteira para construir algo, mas às vezes com uma palavra ou com um ato, você joga tudo por terra. Você pode se controlar. É melhor o cara que sabe dominar seu espírito do que aquele que conquista grandes coisas. Não adianta conquistar para que você mesmo perca. Quantos aqui são salvos em Jesus Cristo, já entregaram a sua vida para Jesus? Faz um sinal com a sua mão bem alto, por favor. Bem alto. Amém. Louvado seja Deus. Eu preciso te falar alguma coisa. Se você já é salvo por Cristo Jesus, como você me falou, você entregou a sua vida para Jesus, e nesse momento eu preciso te dizer, meu amado, que você já tem domínio próprio. E eu sempre falo que todo crente deveria pedir ao Senhor domínio próprio. E eu preciso te dizer, se você entregou a sua vida para Jesus, se você se converteu verdadeiramente, e se Cristo é o Senhor do teu coração, no momento em que você entregou a sua vida para Jesus, inicia um processo na sua vida chamado de frutificação. E o Espírito Santo de Deus que agora habita em você, começa a frutificar o fruto do Espírito. E um dos gomos do fruto do Espírito é o domínio próprio. Então, crente, eu preciso te dizer que você já tem domínio próprio, você só precisa exercitar o domínio próprio. Ai, pastor, aí que está o problema. Esse negócio que eu já tenho e agora eu tenho que exercitar. Meu querido,
Se você quer vida fácil, eu preciso te dizer que você não vai encontrar em lugar nenhum, porque a vida pressupõe desafios. E Jesus não nos prometeu uma vida fácil, mas Ele nos prometeu uma vida abundante nele, uma vida que, se vivermos nele, nós vamos ser extremamente abençoados nele. Nele. Então a primeira dica que eu te dou nessa noite: entenda que seus sentimentos não são maiores do que você. Seu coração é maior do que seus sentimentos. Você tem o Espírito Santo com você. Você já tem domínio próprio. Você só precisa exercitar o domínio próprio. Só precisa exercitar o domínio próprio. Só para que você entenda alguma coisa. Você entenda, se você pegar o Sandro, esse moço bonitinho aqui, com esses braços que parece uma tora de árvore ali, aquele moço ali, ó, tem um ali, deixa eu ver um mais forte. Não, esse aqui não tá fortinho não. O mais fortinho aí. Mas se você pegar um cara tão fortinho assim, igual o Sandro, mas se você pegar o Mateuzinho não tá aí, mas o Mateuzinho é pequenininho, franzino, mas se você pegar o Sandro e o Mateus, ambos têm o mesmo músculo, os mesmos músculos ambos têm. Só que a diferença é que o do Sandro, ele já exercitou, e o do Mateuzinho ainda não, mas ambos têm. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Aquele crente que você olha e fala, esse tem domínio próprio e eu não tenho. Não, é porque ele já passou desafios e ele já está exercitando o domínio próprio dele. Por isso que ele está hipertrofiado, por isso que ele está fortinho, porque ele está exercitando. Não tem a seguinte palavra, no pain, no gain, sem dor, sem ganho? Se você quer crescer, meu querido, você vai ter que passar dificuldades, você vai ter que hipertrofiar. Para isso você vai ter que viver estresse. Eu preciso te dizer que o sentimento vai bater no teu coração e isso vai te trazer estresse, mas cabe você dominar sobre ele, diz o Senhor. Cabe você dominar sobre ele. O Senhor fala isso para Caim: Caim, o pecado jaz à tua porta. Esse sentimento de ódio que está no teu coração e está te levando para o erro, mas cabe você dominá-lo. A escolha é sua, crente. Segunda coisa que você precisa entender: pondere sobre as consequências do seu ato de ira, seu ato de raiva. Provérbios 29:22 diz: o homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. Queridos, eu tenho certeza que nenhum de vocês, sem exceção aqui, só se você tiver muita dificuldade, mas eu tenho certeza que nenhum de vocês aqui quer que as brigas e os pecados sejam causados por causa do seu temperamento e da sua forma de ser. Eu tenho certeza que você não quer brigas e pecados por causa do seu jeito de ser. E eu sei que muitos de vocês aqui, muitos de nós estão lutando contra si mesmo para vencer as suas dificuldades. Isso é bom, porque se você não dominar o seu temperamento, ele vai destruir os seus maiores relacionamentos. Se você não dominar o que você fala, o que você diz, se você permitir que a raiva e a ira ajam de qualquer maneira sobre seu coração, você vai perder grandes amigos. Você vai destruir grandes projetos. E você precisa avaliar bem. Quando você for falar, avalie. Quando você for agir, pense. Seja inteligente, meu querido, seja inteligente. Você precisa ser inteligente nas suas escolhas e nas suas decisões. Você pode não ser tão bonito quanto eu. Você pode não ser tão rico quanto o Luiz Henrique. Amém. Recebe. Palavra profética. Mas você precisa ser inteligente. Você precisa ser inteligente. Eu falava, irmãos, hoje pela manhã,
Eu não gosto de academia, irmãos. Não gosto de exercício físico. Não nasci para isso, irmãos. Estou tentando achar ainda na palavra aonde tem para que a gente vá para a academia, ou se lá no céu vai ter alguma academia. Ainda não encontrei. Porque se eu tivesse na Bíblia isso para mim, eu teria um respaldo bíblico. E eu falaria assim, ok, eu vou porque lá no céu vai ter academia. Mas não tem, irmãos. Eu estou tentando convencer, tem umas pessoas aí que estão tentando me levar para o mau caminho da academia. E eu estou tentando mostrar para eles que isso não tem na Bíblia, irmãos. Mas eu estou nessa forma, irmão. E eu confesso para os irmãos que, como eu já passei dos 20, quando você passar dos 20, você vai começar a perceber algumas dificuldades. Você vai perceber algumas dificuldades. E aí, esses dias eu falava, ou eu vou para a academia, ou o meu ministério talvez não vai durar muito tempo. E aí eu lembrei do apóstolo Paulo falando para Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina. Eu falei, não tem academia na Bíblia, mas tem orientação para me cuidar. E se eu não cuidar, eu vou ter um prejuízo. Então, eu estou me esforçando, não estou indo porque eu quero, eu estou me esforçando. Estou sincero, irmãos. Estou me esforçando porque, entenda, ou você vai pagar o preço, ou você vai viver o prejuízo. Você está entendendo, crente? Ou você paga o preço, ou você vive o prejuízo. E no que diz na questão de relacionamento é a mesma coisa. Eu vou devolver o que estão me fazendo na mesma moeda. Meu querido, aonde está isso na Bíblia? A sua atitude vai determinar o nível que o Senhor vai te levar. E a forma como você vai reagir vai determinar até onde o seu amor irá, queridos. Você precisa ser inteligente. Seja inteligente. Entenda que se você falar aquilo, talvez você vai ter que pedir perdão depois. E se você é orgulhoso e não consegue pedir perdão, então aprenda a manter a sua boca fechada, para você não ter que sair pedindo perdão. Mas se você errar, você vai ter que pedir perdão, porque não adianta, queridos, o evangelho de Jesus não é um evangelho de impunidade. Você vai ter que fazer. Então, pense nas consequências. Sabe quando a mulher dá um grito e você resolve dar um grito maior do que ela dentro de casa? Meu querido, pense nas consequências. Elas têm alguma forma que elas sempre ganham, irmãos. Eu não sei porquê. Isso é uma das perguntas que quando eu chegar na Nova Jerusalém eu vou ter que fazer para Jeová. Mas elas acabam ganhando. E se elas então usarem daquele artifício de escorrer lágrimas pelos olhos, aí, irmãos, acabou. Na hora que isso acontece, encerrou a conversa. Eu queria que seja inteligente. Vai dar ruim, não faça. Veja outra forma. Mas controle o que você está falando. O pastor Tom Holliday, que escreve um livro que nós estamos baseando a série de amor, ele diz, é menos provável que você fique com raiva se perceber que existe um preço agregado a ser pago no final. Antes de você gritar com seu marido, com seu filho, antes de você esbravejar com a casa, antes de você fazer isso tudo, entenda, há um preço a ser pago por isso. E muitas das vezes o custo disso é uma casa cheia de discussão, de insensatez, de tolice. Uma casa com raiva, uma casa aonde quem tem um lugar é Satanás. E eu vou te falar uma coisa. Tem muitas pessoas que querem que a sua família seja salva. Amém? Só que muitos desses amém que saíram, muitas das vezes você apresenta mais as estratégias do inferno do que de Jesus.
E aí, como é que você quer que a sua casa seja salva? Talvez porque você não está aprendendo a controlar seus sentimentos, o preço que você vai pagar é ver o seu filho indo para o inferno, é ver a sua casa sendo destruída, é vendo a sua vida acabada. Meu querido, entenda, tudo tem um preço, e se você perde a paciência, você já perdeu a luta. Porque você sempre perde quando você perde a paciência. Você sempre perde quando você se deixa dominar por esses sentimentos. Muitas vezes você vai perder a sua família, seus filhos, sua casa, vai perder o respeito dos outros, o amor da família, o seu trabalho, a salvação da sua família. Então entenda, há um preço a ser pago. Há um preço a ser pago. Terceiro dica que eu quero te dar. Primeira dica, você é maior do que os seus sentimentos. Segunda dica que eu dei a você, que você precisa entender. Você precisa medir as consequências do que você vai viver, depois de agir aquilo. E aí, terceiro, você precisa pensar, aprender a pensar antes de falar. Provérbios 19:11 diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência, e a sua glória é ignorar as ofensas. Sua glória é ignorar as ofensas. Você precisa refletir antes de reagir. Você precisa controlar a raiva. Você precisa controlar a raiva. Você precisa controlar em fazer raiva ao pastor, conversando no meio da mensagem. Isso gera raiva e gera ira. E aí eu preciso me dominar aqui enquanto eu estou ministrando, para não me exceder. Controle a raiva, controle a sua ira, e grande parte disso é você controlar a sua língua, que não consegue ficar parada, não consegue controlar a sua boca, você precisa responder impulsivamente. Meu querido, aprenda a se esfriar, aprenda a retardar, aprenda a atrasar a resposta. Atrasar a resposta é um ótimo remédio para a raiva. Tem crentes que preferem atrasar para o culto, mas não atrasa a sua língua. Eita glória. Eu repito, tem crente que prefere atrasar para o culto, para a celebração, mas não atrasa a resposta da língua. A resposta está na ponta da língua. Amados, você precisa entender, você não é responsável pelo que as pessoas vão pensar. Você não é responsável por isso. Até porque às vezes você faz uma coisa e as pessoas pensam outra. Já aconteceu situações, irmãos, de eu pregar a mesma mensagem e várias pessoas me ouvirem, depois vi outras pessoas falar comigo. E teve umas que falaram uma coisa completamente diferente do que eu falei. Pastor, quando o senhor falou aquilo, eu falei? Falou, pastor. Eu entendi isso aqui. Eu falei, é mesmo, irmã? É. Tá bom. A irmã entendeu? Tá bom. Você não é responsável pelo que as pessoas vão pensar, mas você precisa ser responsável pela intenção do seu coração em falar palavras que gerem graça na vida daqueles que estão ouvindo. Os seus atos precisam gerar graça na vida daqueles que estão vendo e recebendo os seus atos. Você é responsável por permitir que você seja um instrumento de Jesus para abençoar a vida das outras pessoas. Pastor, não estou nem aí com o que as pessoas vão achar ou vão pensar do que eu estou falando. Isso não é correto que você haja assim, porque você precisa ter paciência para com todos. É Bíblia, queridos. Você não é responsável pelo que as pessoas pensam, mas você é responsável por buscar as palavras corretas para gerar graça no coração dessas pessoas. Você pode decidir se com os teus atos você gera graça ou se você gera ira. Tem pessoas que resolvem irritar de forma assintosa. É uma decisão da pessoa. Mas se prepare para viver as consequências disso.
porque a decisão é sua. Quanto mais você segurar o seu temperamento, quanto mais você controlar o seu temperamento, melhor ele ficará. Thomas Jefferson dizia a seguinte coisa: se necessário for, conte de 1 a 10 para responder. Em alguns casos, conte até 100 antes de responder qualquer coisa. Irmãos, os irmãos estão em pé aí atrás, senta por favor, todos, sem exceção. Por favor. Obrigado. Conte de 1 a 10 antes de responder alguém. E se possível for, e se necessário for, até 100 antes de responder qualquer coisa. O que você faz durante esse tempo de atraso que eu estou falando é: medite, analise a raiva, pense um motivo por que você vai responder tal coisa. Pense um motivo por que você vai responder tal coisa. Porque quanto mais você entender, mais compreensão você terá. Quanto mais você entender, mais compreensão você terá. Então compreenda a sua casa, compreenda seus filhos, compreenda a sua família, compreenda o que você está vivendo. Tenta entender o porquê você está tendo esse acesso de raiva. O que você realmente quer com aquelas palavras, com aquela ação. E como é que você pode conseguir isso? Reflita sobre isso. Quarta coisa que eu quero te mostrar nessa noite: aprenda a aliviar a sua raiva de forma legítima. Quando vocês ficarem irados, diz Efésios 4, do 26 ao 27, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. E não deem lugar ao diabo. Existe a maneira certa ou a maneira errada. Existe a maneira apropriada ou a maneira inapropriada. Existe a forma útil ou a forma prejudicial de você expressar o sentimento de raiva que você está tendo. A sua ira pode ser usada para o bem ou para o mal, queridos. Cabe você decidir isso. Cabe você decidir isso. Então entenda. Eu falava isso com um filho dessa casa, que eu amo muito. E um dia ele estava muito indignado, com muita raiva de algumas coisas que estavam acontecendo, porque algumas pessoas estavam tratando e servindo a Deus de qualquer maneira. E eu virei para ele e falei: meu filho, essa sua raiva é legítima. Sua raiva é legítima. Mas você precisa entender que essa sua raiva é igual bosta de vaca. E ele ficou me olhando. Se você usar ela de uma forma em que você fique com raiva dos irmãos, responda rispidamente os irmãos, mande os irmãos para o vale de Joquebed e para algum lugar assim. Se você usar a ira desse jeito, vai ser igual bosta de vaca, vai ficar fedendo e não vai servir para absolutamente nada. Vai fazer sujeira e não vai dar certo. Mas se você pegar a sua ira e canalizar ela para ajudar os seus irmãos que estão com dificuldade, corrigir aqueles que estão em erro, fortalecer aqueles que estão fracos, meu querido, a sua ira vai ser como um esterco que vai adubar uma planta e vai produzir então uma árvore frondosa e frutífera. E aí ele entendeu que você precisa muitas das vezes pegar essa indignação e canalizar para algo correto. Porque 1 Tessalonicenses vai te dizer: corrigir os fracos, fortalecer os que estão de pouco ânimo. Corrigir os fracos, fortalecer os que estão de pouco ânimo. E deem outra orientação aos submissos. Mas antes,
acima de qualquer coisa, tende paciência com todos. Exerçam a paciência. Então, o modo como você está reagindo, queridos, você precisa entender o modo que você está reagindo. E você precisa canalizar essa energia para a coisa correta. Você está indignado porque alguma coisa de errado está acontecendo. Você está indignado porque alguma coisa não está legal. Você está indignado porque alguma coisa não ficou legal. Você está indignado porque alguém te corrigiu, porque alguém falou. Meu querido, canaliza isso para um lado correto. Provérbios diz: corrige o tolo e ele te amará. Aliás, corrige o sábio e ele te amará. Corrige o tolo e ele te odiará. Sabe o que é isso? Corrige o sábio e ele vai pegar a raiva, o momento de ira, a chateação pela correção, porque ninguém gosta de ser corrigido, irmãos. Hebreus mesmo diz isso. Um momento de correção não é de felicidade para ninguém. Mas o sábio pega o momento de correção e a energia que produz e ele canaliza para mudança de vida. O tolo fica remoendo no coração e permanece fazendo as coisas de errado. Como você vai reagir em frente à vida? Porque eu te dou um aviso. O modo como você está expressando a sua raiva foi aprendido por alguém. Você aprendeu de alguém. Você recebeu um modelo. Alguém foi seu modelo. Alguém foi seu modelo. Então, quando você tiver que aliviar a sua raiva, alivie ela de forma legítima. E não com os modelos que você aprendeu. E normalmente os seus modelos são seus pais, seus irmãos, seus parentes. Você recebeu um modelo. E a forma como você está reagindo, a forma raivosa como você está vivendo, a forma de se dominar pela ira, você aprendeu de alguém. E eu tenho certeza que muitos de nós aqui, muitos de nós que estamos sentados aqui nessa noite, alguém já esteve irado conosco, alguém já brigou conosco, alguém já fez uma série de raiva sobre nós, aliviou a sua ira sobre nós, e nós falamos assim: do eu crescer, eu não vou fazer a mesma coisa. E se Jesus não entrou na sua vida, e se Jesus não mudou seu coração, eu tenho certeza que em algum momento você se viu pegando, fazendo a mesmíssima coisa. Porque você aprendeu um modelo de como reagir a isso. Mas Jesus diz assim, lá em Mateus 11, 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O modelo que você recebeu não precisa continuar sendo o mesmo, porque Jesus está te dando um novo modelo, e Ele está falando assim: aprenda de mim a aliviar a sua ira, aprenda de mim a aliviar a sua raiva. Porque você recebeu um modelo. Não, pastor, se você pode aliviar sua raiva, alivie mesmo. Exploda. Fale o que tiver que falar, porque se você falar, você vai infartar. Isso é mentira, irmãos. Isso é coisa de Satanás, para que você continue agindo de qualquer maneira e destruindo grandes relacionamentos. Isso é mentira. Jesus te deu um novo modelo. Jesus te deu um modelo de amor, e Ele diz: aprendei de mim, aprendei de mim. Jesus não está falando, sente comigo, você vai sentir, vai ter um arrepio de amor. Não, Jesus está falando, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu tenho um modelo para vocês de Jesus. Eu nunca vi, irmãos, uma agressão terminar com outra agressão. Você só perpetua a agressão. Explosões levam a níveis maiores ainda de raiva. Se você começar a gritar com outra pessoa, a não ser que esta pessoa se negue
a contender com você, vocês dois vão entrar em grandes discussões. Provérbios 15 diz: a resposta branda, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta ainda mais a ira. Quanto você fala mais alto, mais irado, as pessoas ficam, porque a raiva é contagiosa. E se você ficar alterado e permanecer e entregar o controle na mão da ira, as outras pessoas também vão ficar. Pastor, então qual é a melhor maneira de eu lidar com a minha ira? Primeiro, você não vai suprimir a sua ira, você não vai suprimir a sua raiva, você não vai guardar ela para dentro de você. Pastor, mas o senhor acabou de falar que eu não posso explodir. Não, você não pode explodir, mas você também não vai guardar ela para você. Se você não colocar para fora o que está te ferindo, ela vai te destruir por dentro, isso é fato, mas não da forma como o mundo diz que você precisa explodir e botar para fora de qualquer maneira. Você também não vai reprimir, negar que você estava com raiva e fingir que estava bem. Isso é mentira. Jesus não habita em ambientes de mentira. Então não adianta você fingir que está tudo bem. Porque quando você começa a fingir que está tudo bem, sabe o que você começa a fazer? Você começa a ter ações de coração intoxicado pela ira, ações de coração intoxicado pela raiva, ações que está caminhando para um coração com ódio, que são ações de sarcasmo na vida, de manipulação de pessoas, de atacar as outras pessoas, de fazer beicinho e charminho para os outros, para querer manipular os outros e ter um comportamento obsessivo, com vícios. Isso tudo é coração intoxicado por ira. Pastor, mas como eu faço então, pastor, para lidar com isso? Você vai fazer a seguinte coisa: você vai confessar. Você vai confessar. Você vai confessar que você está magoado, que você está frustrado, que você está com medo. Mas para isso você vai confessar para quem é de direito, para Jesus, porque a sua confissão gera cura, meu querido. Você está entendendo? A sua confissão gera cura. Eu estou irado. Deus, eu fiquei com raiva. Senhor, eu estou assim. E Jesus vai virar para você e falar: eu sei, filho, eu sei. Então vem cá, eu vou te dar um ensinamento. Aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Você está me entendendo, crente? Aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí eu vou te dar a quinta dica, atrelado já a essa: se prepare para reprogramar a sua mente. Romanos 12:2 vai te dizer: não vos conformeis, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A maneira como você vai expressar a sua raiva é a maneira que você aprendeu. E como eu disse, alguém serviu de modelo para você. Mas eu também tenho uma boa notícia para te dar. Essa maneira pode ser desaprendida, porque Jesus quer fazer em você uma mudança de mente. Jesus quer fazer em você uma metanoia, uma mudança de mente. A sua mente foi gerada de uma forma. Jesus quer mudar a sua forma de pensar. Jesus quer transformar a sua vida. E eu preciso dizer que nesse ponto, irmãos, eu dava até esse exemplo, hoje de manhã nós somos igual ao computador. Nós precisamos ser resetados e reprogramados de novo. Deus deseja fazer um reset na sua vida. Você que age com raiva, Deus quer te dar essa nova mentalidade. Deus quer quebrar o hábito disso. Alguns recondicionamentos mentais precisam ser feitos para quebrar esses hábitos. Porque a raiva é contagiosa. A raiva é contagiosa. Quebre, portanto, o ciclo da raiva. Quebre o ciclo da ira, quebre o ciclo do ódio. Um novo mandamento vos dou, diz Jesus:
E ele mesmo diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele tem um novo modelo para mim e para você. Portanto, meu querido, eu te dou o conselho que diz Provérbios 22, não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Não fique próximo de pessoas tóxicas, irmãos. Pessoas que destinam raiva e ira todo o tempo. Não fique próximo a essas pessoas. Pastor, mas eu estou mostrando Jesus para ela, para que ela seja liberta. Ok, mostre Jesus e saia de perto e deixa que Jesus faça a obra. Mas não fique você querendo fazer a obra do Espírito Santo e ficando próximo de pessoas tóxicas, porque, como diz o apóstolo Paulo, as más conversações corrompem os bons costumes. Pastor, eu não entendo o que o apóstolo Paulo quis dizer. A mesma coisa que a sua avó. Quem anda com porco, farelo come. E a mesma coisa que a sua tataravó dizia, que passarinho que anda com morcego, amanhece de cabeça para baixo. Grande sabedoria delas. Mas queridos, não adianta. Não ande com pessoas tóxicas. Não fique próximo a pessoas tóxicas. Isso tem que parar, irmãos. Quebre os ciclos, irmãos. Quebre os ciclos de ódio e de raiva. As pessoas estão te ferindo. Não responda com o modelo que você aprendeu de seus pais. Responda com o modelo que você está aprendendo de Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quebre o ciclo da raiva e da briga na sua casa, na sua família. Destrua isso. E deixe Deus te ajudar a você viver esse novo comportamento. Essa é a sexta e a última dica. Deixa Jesus te ajudar. Romanos 15 diz: o Deus que consegue perseverança e ânimo, o Deus que consegue perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Você precisa entender que o segredo é como Jesus nos ensinou. Precisamos ser como crianças, simples e aprendizes. Você precisa aprender a ser completamente dependente da graça de Deus. Queridos, relacionamento é uma prova, irmãos. Relacionamento é dificultoso. Relacionamentos são difíceis. Mas é muito pior você estar sozinho. Você precisa estar em relacionamento. A verdadeira grandeza é você então entender que você não tem nada de si e é completamente dependente dele. Você é completamente dependente dele. O único poder que pode mudar a sua vida e fazer com que você viva o modelo baseado em Jesus é o amor de Deus Pai, queridos. O seu relacionamento com Cristo vai determinar o quão paciente você vai ser. Você pode mudar o seu mundo e o mundo de todos que estão à sua volta com o amor de Deus. Deixa Jesus te ajudar. Porque eu preciso que você entenda, e isso é uma das grandes verdades do ser humano, quando você é espremido, aquilo que está no seu interior pula para fora, irmãos. Você está me entendendo? Eu vou repetir, queridos, para que você entenda. O que está dentro de você vai sair quando você for espremido. E eu e você vamos ser espremidos. A tensão vai vir sobre nós. Mas nós precisamos transbordar do amor que nós temos recebido. E esse amor vem de Deus Pai. Porque Ele já está em nós gerando isso.
Porque se você está em Deus, se você está em Jesus, quase nada pode te perturbar. Mas se você está raivoso, irado, tudo vai te perturbar. Tudo. O problema, queridos, entenda, o problema não é a sua língua, as suas atitudes, não. O problema é o coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele prossegue as saídas da vida. O problema é que nós queremos tratar um assunto de coração sem a ajuda daquele que criou o nosso coração. E ele diz que ele sonda o nosso espírito e ele conhece a profundidade da nossa alma. Mas eu tenho uma palavra de esperança para você. Jesus diz em Jeremias 29, Jeremias 32, ele diz: eu serei, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eles serão os meus filhos e eu serei o seu pai. Presta atenção, Jesus nessa noite está te dando um novo modelo e ele quer que ajudar você a ter uma nova vida. Jesus está gerando em você um novo coração, porque como diz em Ezequiel, ele tiraria o nosso coração de pedra e nos daria um coração de carne. O que Jesus está falando é: o coração de vocês foi contaminado pela raiva, pela ira e pelo ódio, mas eu vou transplantar o coração de vocês e darei a vocês o meu coração. Lhes darei o meu coração. O problema não são as suas palavras, não são as suas atitudes, o problema é o seu coração. Não tenta mudar as suas palavras e a sua atitude se seu coração continua perverso. A sua língua está áspera porque o seu coração está com raiva. A sua língua é crítica porque o seu coração está amargo. A sua língua só tem julgamento porque seu coração se sente condenado. Essa é a verdade, irmãos. Essa é a verdade. Mas se você deixar Jesus cuidar do seu coração e não resistir à atuação do Espírito Santo, mas resistir ao inferno e às coisas ruins, Ele vai te dar um coração novo, um coração feliz, e você vai ter, aliás, um coração encorajador, e você vai ter uma vida feliz. Ele vai te dar um coração amoroso, e você vai ter palavras gentis. Ele vai te dar um coração liberto, e você vai ser pacífico para demonstrar o amor dele. Não é sobre o que fazemos, é sobre o que está gerando os nossos atos. E eu quero terminar citando para você Salmo de número 51:10, e que você possa fazer esse pedido ao Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, Senhor, um coração puro, porque só Jesus pode curar o seu coração ferido, meu amado. Talvez você tenha sido rejeitado, abusado, mal amado, desprezado. Não sei qual foi a sua dor. Eu não sei, mas uma coisa eu sei: Jesus se importa com ela. E Jesus vai dar um destino. Jesus vai dar um destino para a sua dor. E Deus pode substituir, e Ele quer substituir o teu coração frustrado e abandonado por um coração com paternidade celestial, por um coração que você possa dizer: Ele é o meu Deus e eu sou o povo dele. Jesus quer substituir o seu coração inseguro por um coração com o poder dele. Talvez você esteja como uma criança, um bebê chorando. E quando você pega bebês que estão com dificuldades, eles estão chorando. Mas se você coloca-os no colo, os abraça, acalenta,
aceita eles no seu braço e dá calor a eles, eles param de chorar. Sabe o que eu quero te falar com isso? Talvez você esteja gritando, chorando, berrando, desesperado. Talvez a raiva esteja batendo sempre na tua porta. Você talvez esteja dando vazão à sua ira. Mas eu preciso te dizer nessa noite que a sua rebeldia tem data para acabar. E a data é hoje, em nome de Jesus. A sua rebeldia tem data para acabar e a data é hoje, porque quando o seu coração está seguro e aceito, a sua irritação diminui drasticamente e Jesus pode fazer a obra na sua vida. Fique de pé em nome de Jesus.